Deus, os que aqui já têm chegado, nós te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou pedir a ajuda aí aos universitários para fornecer um outro microfone. Vou precisar da ajuda dos irmãos fazendo a leitura comigo, porque hoje a gente não está dos melhores. A virose tem tentado se alastrar lá em casa. O negócio está meio difícil. Vamos estudar o capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 6. Eu faço a primeira leitura e os irmãos vão ficar incumbidos de me ajudar nas demais, tá? Quem vai me ajudar já? A partir do capítulo 7, versículo 1. Cada um vai lendo um versículo, é? Eu leio 2 e os irmãos, cada um lê 2. Então aí eu vou pulando o microfone. Espere, levanta a mão que eu levo o microfone. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. 3 e o 4. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? 5 e 6 agora. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amém, obrigado. A gente vai deixar essa leitura por enquanto, porque a gente vai por trecho para absorver melhor o texto. Porque se a gente for ler, discorrer a leitura em si, vamos perder a noção dos demais. Ficou do 1º versículo até o 6. Vamos tratar primeiro esta perícope, esse trecho do texto, tá? Julgamento e autoexame é o que nós vamos observar nos versículos lidos. Jesus começa dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Obviamente, a explicação é que Jesus está não está proibindo o discernimento, mas condenando o julgamento hipócrita, precipitado e sem misericórdia. Isso vale para os dias atuais, que a gente tem visto muita gente se utilizar desse texto, justamente quando faz alguma coisa errada, dizer: olha, não me julgue. A Bíblia diz: não julgueis. Nós não podemos isolar esse texto. Nós não podemos pegar esse texto para esconder ou ocultar ou até mesmo defender o nosso erro. Nós devemos se ater ao trecho bíblico. Por exemplo, nós usufruímos de 6 versículos para ter aqui uma ideia do que todo o texto em 6 versículos está dizendo. Antes de apontar o erro de alguém, nós devemos examinar a si mesmo, o nosso próprio coração, olhar para nós e ver como é que estamos diante de Deus. Esta é a mensagem. Devemos ser conscientes quanto a isso, porque biblicamente podemos sim julgar, não deliberadamente, mas devemos, antes mesmo de ver, olha, o irmão está com um problema ali, o irmão comeu 3 pães, eu comi só um, será? Não é? Tem que se analisar, tem que pensar se eu tenho comido a mesma proporção ou até mais, não é? Porque às vezes a gente se atém a coisas simples para apontar coisas pequenas, para apontar alguém, ferir alguém, quando na verdade podemos ou possamos estar fazendo o equivalente ou pior no oculto. Por isso o próprio Jesus aponta para que nós não tenhamos um julgamento hipócrita,
que é algo que a gente tem feito, mas quer dizer que não, devido à atitude, um julgamento precipitado, sem a ideal a análise do nosso pecado e sem misericórdia. Devemos sentir como é que as outras pessoas vão se sentir, devemos se colocar no lugar. Nosso Deus é misericordioso e Ele nos concede essa oportunidade de ser misericordioso também. Quando você diz, olha, vou ajudar ali João, vou ajudar Maria, porque o bichinho está trabalhando sozinho, isso é misericórdia. Vou ali ajudar porque ele foi para a oração, eu vou orar com ele. Isso é misericórdia, é entender a necessidade, principalmente no quesito julgamento. Devemos nos ater a isso. Ele continua no versículo 2, em seguinte, dizendo, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Existe um princípio espiritual de reciprocidade, semelhantemente à lei da semeadura. O que você plantar, vai colher. Ninguém vai plantar uma manga, não é isso, e vai colher tomates no lugar. Não tem como. Vai apreciar a manga que plantou. Não sei se a manga vai ser doce ou amarga, né? Porque tem essas surpresas, né? A gente, infelizmente, vê isso aí no dia a dia. Então devemos ter esse cuidado. O padrão que usamos sempre vai retornar para nós. No dia a dia, o mais simples é, se você é educado com alguém, normalmente você vai receber educação em troca. Mas às vezes você está meio virado, meio estressado, e às vezes trata como o estresse que levou de casa para o âmbito profissional, ou do âmbito profissional para dentro de casa, e algumas pessoas até estranham, não é normal, não é comum. Outros imediatamente já retrucam na mesma proporção da falta de educação, vamos dizer assim, do estresse, da agonia, ou no tradicional, na ignorância, não é isso? Então devemos ter cuidado com isso, porque o mesmo princípio que vamos usar vai voltar para nós. Devemos ser equilibrados, misericordiosos e justos no trato com as pessoas. Deus trará para cada um de nós a mesma forma, a mesma proporção. Mateus capítulo 7, versículo 3 diz, e porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O 4 diz, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho. Nós vamos observar que a ideia é, o ser humano tem facilidade de ver pequenas coisas e pontuar, observar, dizer, olha, ele errou aqui, ele falhou aqui. Devemos, obviamente, entender a necessidade de, e eu? Como é que eu estou? Será que tem também alguma coisa aqui me impedindo, me empatando de seguir em frente, me atrapalhando, algum empecilho? Não devemos ignorar as grandes coisas, não devemos ignorar o que há em nossa vida, mas normalmente é comum ver e imediatamente identificarmos a pequena falha dos irmãos à nossa frente. Devemos desenvolver a sensibilidade espiritual para uma autoavaliação, isso é extremamente necessário. Quem não trata seus próprios pecados não tem autoridade para corrigir os outros. É o que nós vemos, não é? Às vezes você vê uma pequena coisa, vai conversar com alguém e ele diz, e você? Também tem isso? Você também falha assim? E você que fez aquilo? No dia do jogo que falou um palavrão? Você que se alterou quando o ônibus queimou a parada? E essas coisas são lembradas, porque algumas pessoas às vezes armazenam, não é, o conhecimento. Um dia ele vai me apontar, eu tenho o conhecimento, eu vi, eu sei o que ele fez, eu sei quem ele foi. Então a autoridade espiritual nasce de uma vida tratada por Deus. Nós não devemos nos achar com autoridade espiritual porque amanheceu o dia, leu 2 versículos, fez uma oração de 10 minutos e já saiu de peito inchado dizendo, eu estou mais santo hoje, eu li a Bíblia, hoje eu estou melhor do que alguém. Não podemos ser assim. Devemos nos colocar no nosso lugar e fazer autoanálise, certo? Versículo 5 e o 6 nos permitem ler e entender. Jesus dizendo, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás
em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Vamos ver o 5, primeiro 5. Jesus chama de hipocrisia a correção sem transformação pessoal. Primeiro, devemos ter a transformação em nós para tentar ajudar alguém a ser transformado. Não estou dizendo que você deve se omitir a ponto de não querer ajudar alguém porque você não percebe que você não é o varão perfeito. Nós precisamos entender que, por exemplo, o ato de ser cristão é um mendigo com fome, repartindo um pedaço de pão e dizendo: eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu reparto. Então, partindo desse princípio, nós sermos cristãos é entender a nossa necessidade, é entender a nossa pobreza, é entender quem nós somos. Não somos melhor do que ninguém, mas dentro das possibilidades podemos estender a mão, podemos ajudar, podemos estar sendo misericordiosos. Porque tem gente que diz: não, a salvação é individual, boa sorte para ele e boa sorte para mim. Um dia, você que pensa assim, vai precisar de ajuda, aí vai lembrar até que ponto a salvação é individual. Devemos nos ater a isso, até que ponto é individual, certo? Uma parte que de manhã os irmãos se ativeram bastante, esse versículo 6, não deis aos cães coisas santas, nem aos porcos pérolas. O que vocês imaginam que pode ser isso? Alguém quer falar? Pode falar, viu, gente? Tem microfone aqui para ajudar. Precisa se empurrar, não. Vamos com calma. Dá para todo mundo falar. Pai do Senhor. Amém. Não deis o que é sagrado aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Eu acredito que seja no sentido da gente, entre aspas, não desperdiçar o que é sagrado, né, ou a palavra de Deus, com aquelas pessoas que não têm interesse de receber a palavra do Senhor. Amém, minha irmã. Nós podemos entender que tanto nesse quesito, quanto assuntos da igreja, por exemplo. Às vezes tem coisas na igreja que você não pode tratar em casa aberta.